Lendo então. Então, primeiro momento, do 1 ao 5, diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como uma voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos. Fala conosco através da tua palavra, que foi lida pelo teu Espírito Santo. Fala em cada coração, abre o entendimento, ó Deus, e que possamos crescer mais uma vez nessa noite, diante dessa rica oportunidade que o Senhor nos dá. Bendito é o nome do Senhor Deus. Então, irmãos, nós já vimos aqui os 7 candeeiros, né, que são os candeeiros nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse, as 7 cartas que foram escritas para as 7 igrejas. Vimos os 7 candeeiros, nós vimos os 7 selos, já vimos as 7 trombetas, e agora estamos vendo sobre o quarteto do mal. Estamos vendo sobre o dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, né, o anticristo, e também vai tratar da grande Babilônia. E como a gente tem trabalhado estudando esse texto, nós temos visto aqui algumas coisas similares, algumas coisas bem parecidas, só que de fato são imitações grotescas das trevas tentando imitar as obras de Deus. Então, no capítulo que nós estamos estudando agora, o capítulo 4, todas essas sessões, rapidamente abrir aqui um espaço, todas essas sessões que nós vimos, ela se cumpriu, tem se cumprido e irá se cumprir dentro de um período. E esse período é desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Pela Escritura, nós não encontramos nenhum respaldo para uma terceira vinda, ou seja, uma vinda invisível entre a primeira e a última, em que vai arrebatar a igreja, levar para os céus. Então não existe em nenhum lugar na Bíblia que aponte para a vinda de Cristo 3 vezes. A primeira vez veio como homem, se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, cumpriu tudo o que havia de se cumprir, ensinou, curou. Aí inaugurou a era messiânica com sinais, prodígios, confirmando de fato que a profecia, tanto que o que falou os profetas e os escritos, estava se referindo ao próprio Jesus. Ele é a consumação de todas as coisas. Na cruz ele disse tetelestai, uma palavra grega que significa está consumado. Ou seja, não há mais nada que seja preciso fazer, ou que o homem faça, ou que alguém tenha que fazer. Porque o que Cristo fez de uma vez por todas. Agora, tem validade? Tem, mas para quem? Para aqueles que creem em Deus. Aqueles que forem chamados por Deus, creem em Deus, né? Confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, queridos, dito isto, nós vamos entrar propriamente no texto. Então, nós vamos ver aqui a Igreja de Cristo. Esse capítulo 14, ele vai contrapor ao capítulo 12 que estávamos lendo e ao capítulo 13. Por quê? Capítulo 12 e capítulo 13 estava se dando ênfase e estava mostrando a manifestação, João estava vendo a manifestação do quarteto do mal, a manifestação do império das trevas. E vindo, conduzindo em poder, de tal maneira que, embora fosse no poder do engano, que é um poder que vinha de Satanás, esse poder de milagres, prodígio, não era
nenhum benefício, não tinha nenhum propósito de abençoar ninguém, mas muito pelo contrário, a intenção desses milagres manifestados pelo dragão, sobretudo pela segunda besta, que não que vem da água, mas a que subia da terra, que recebe a autoridade da primeira besta, e essa, por sua vez, recebe a autoridade do dragão, que é o próprio Satanás. Então, operava sinais, prodígios, e até o ponto de fazer com que se derramasse fogo do céu, para impressionar. Qual era a intenção? Era ludibriá-los, fazer com que eles caíssem no engano. E Deus enviou a operação do erro, através do dragão, através da primeira besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Então, Deus permitiu e enviou a operação do erro para quem? Para os santos eleitos? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Como foi dito semana passada, os eleitos de Deus, aqueles que estão selados por Deus no capítulo 7, ok? Esses não serão enganados. Como eu tenho certeza? Primeiro, porque o Espírito Santo de Deus foi posto na vida de cada um, e esse Espírito de Deus o guiará em toda a verdade. Portanto, o Espírito de Deus aplica a obra redentora de Cristo, o Evangelho, da compreensão, elucidação de todo o plano redentivo, e também conduz a igreja em plena verdade. Por isso, a igreja não vai cair em trevas, no sentido de se perder ou ser enganado nesse dia. Porque o Espírito Santo conduzirá em toda a verdade. Nós vamos ver isso no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus estava dizendo que iria subir e que enviaria um Consolador e não deixaria órfão. O Espírito Santo, se referindo ao Espírito Santo de Deus, que os guiaria em toda a verdade. Então, verdade é igual a luz. Verdade é igual a clareza, lucidez, informação. E trevas é igual a desinformação. A mesma coisa de não estar sóbrio, de estar embriagado. Então, a igreja, por isso, ela andará em luz, porque o Espírito Santo conduzirá em luz. Então, nós vamos ver agora, como eu disse, que há um contraposto, capítulo 14, porque agora o capítulo 14 vai se referir, de uma forma paradoxa, da igreja da terra, daqueles que foram selados pela besta, que receberam o número da besta, mas que também eles adoraram a imagem da primeira besta. E a segunda besta que emerge da terra fez tudo para que todos os povos, línguas, nações que recusaram o cordeiro e preferiram receber o número da besta, passaram a adorar a imagem que foi feita da besta que emergiu do mar, que foi golpeada com ferida de morte, mas a sua ferida de morte foi curada. Então, a segunda besta que emerge da terra convida os homens, através dos seus milagres, dos seus prodígios, dos seus sinais, na operação do engano, do erro, para exatamente enganar o povo ao erro e cegá-los. O povo faz então essa imagem da primeira besta e passa a adorá-lo. E aí, então, tendo o número da besta, eles tinham privilégios, não passavam por concessões, não passavam por espólios, isto é, eles não perderiam absolutamente nada. Então, tinham privilégios. Então, era conveniente para esses. Mas para o povo de Deus, na verdade, não era conveniente. Ou seja, quando a Bíblia se refere acerca dos salvos nos céus, que estão entoando um novo cântico diante do trono, está se referindo àqueles que preferiram a Cristo, mesmo que tivessem que passar pela morte, que tomaram a cruz de Cristo e o seguiram como Senhor, obedecendo como discípulo do Senhor. A estes, ok? A estes que servem o Senhor, esses andarão em luz e estarão nos céus, e não terão o número da besta. Por consequência disso, claro que serão perseguidos, mais ainda, sofrerão espólios, perderão seus bens, sairão muitas vezes fugitivos, não poderá negociar, nem comprar, nem vender, porque não tem
o número da besta. E é nessa situação que o crente genuíno, aquele que realmente é salvo e que vai se diferenciar do joio, esse, na hora H, vai preferir a morte ao deixar Cristo. De forma nenhuma. Vai continuar seguindo a Cristo. Vai preferir a morte ao invés de querer receber o número da besta e adorar a imagem da besta que emergiu do mar. Então, a primeira cena que estamos vendo aqui no capítulo 14, sem sombra de dúvida, que João agora não apenas ouve, mas João consegue visualizar. O texto diz: olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, João tem o privilégio de ver o Cordeiro de Deus em pé, aquele que morreu e ressuscitou, venceu a morte, né, e recebeu toda a autoridade e todo o domínio do Pai. Observe o paradoxo no que diz respeito à besta que emergiu do mar, que recebeu a autoridade e poder do dragão. Agora, só que era uma imitação. Porém, Cristo recebe toda a autoridade, exousia, toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao Cordeiro de Deus. E João tem esse vislumbre. Ele não apenas ouve as vozes, mas consegue ver o Senhor. E aonde? Em pé, sobre o Monte Sião. Aqui não se trata do lugar geográfico, um lugar na terra. Monte Sião é a designação para a Jerusalém celestial, para a terra prometida celestial. Então é o céu. Ele vê o Senhor em pé no céu. E essa postura de o Cordeiro se colocar em pé é a postura que o mesmo Jesus, em Atos dos Apóstolos, quando aquele episódio que Estevão é apedrejado e ele morre, e ele olha e vê o céu aberto, o Senhor faz com que ele veja o céu aberto e o Cordeiro em pé. Essa postura do Cordeiro em pé, no Monte Sião, não sentado no trono, é uma postura de recepção. Ou seja, o Cordeiro se levantou para duas situações. Primeiro, para receber os eleitos, para receber os salvos, para receber aqueles que foram selados, aqueles que morreram por causa do seu nome, aqueles que o imitaram na terra, aqueles que andaram diante de Deus. Então essa postura, em primeiro lugar, ela evidencia, sem sombra de dúvida, a receptividade do Cordeiro de Deus, de pé para receber a noiva. Quando nós vamos perceber uma simbologia, quando a noiva vai entrando, todo o povo fica de pé. E o noivo se prepara de onde está e vem até a noiva para recebê-lo. Ok? Para recebê-la. Então, esse noivo está de pé para receber aqueles que morreram no Senhor, aqueles que preferiram a morte ao invés de adorar a imagem da besta, o dragão, e enfim, e a desobedecer ao Senhor. Se prostituir é uma linguagem do Antigo Testamento, quando Deus dizia que o povo havia se prostituído. Não era aqui no sentido sexual, numa relação de homem e mulher. Na verdade, era uma ideia de relacionamento com ídolos, porque Deus sempre usou essa expressão, porque Deus sempre teve o seu povo como sua noiva. Portanto, meus irmãos, essa é uma expressão do Antigo Testamento que João agora reivindica para aplicar essa relação que nós vamos ver aqui na frente. Então ele olha e ele vê exatamente quem? O Cordeiro de pé no Monte Sião para receber os 144.000. Esses 144.000 nós já estudamos, não tem a ver com o número exato. Aqui, literalmente, 144.000. Como algumas denominações, sobretudo os Testemunhas de Jeová, diz que só entrarão no céu 144.000. E é contraditório isso, porque eles deveriam parar de pregar. Por que eu digo isso? Porque já passou, já tem mais de 144.000 Testemunhas de Jeová em todo o mundo. Então, seria perda de tempo. Outros atribuem esses 144.000 se referindo exatamente a
Israel antigo, literal e étnico. Só que Israel antigo eram apenas 12 tribos, não 144 mil. Então, o mais plausível, o mais aceitável, o mais cabível para que possamos entender essa linguagem figurada é que os 144 mil traz uma expressão da totalidade do povo de Deus, mostrando 12 vezes mil, mostrando o quê? 12 tribos, possivelmente, 12 apóstolos, possivelmente, ou seja, 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo dão exatamente 144 mil. Então nós podemos pegar 12 mil vezes 12 mil, 12 vezes 12 vezes mil, que dão 144 mil, mostrando a totalidade. Porque esses 144 mil é os mesmos do capítulo 7 que João viu na terra e que o Senhor estava selando. Então esses 144 mil é a igreja de Deus militante na terra, em que o Senhor vai se levantar para recebê-lo, ok? Então no primeiro momento nós vamos ver essa postura, o cordeiro se levantando para receber a sua noiva. Mas tem muito mais coisas aqui dentro do capítulo 14. Então o texto segue dizendo que esses 144 mil tinha escrito na fronte o seu nome, o nome do Cordeiro e também o nome do Pai. Ele apenas não estava selado pelo Espírito Santo, mas também havia o nome do Pai e o nome do Filho. Estavam marcados. Ou seja, quem selava alguém no Antigo Testamento era o seu proprietário. Então o texto mostra que a igreja do Senhor é uma igreja eleita. É uma igreja escolhida por Deus. Deus a elegeu, Deus a escolheu, Deus tomou para si. O fato deles terem o nome do Cordeiro e o nome do Senhor, eles estão ligados definitivamente ao Pai e ao Filho. Então são propriedade exclusiva de Deus. Tá? E ninguém pode tomar da mão do Senhor. O próprio Cristo na terra disse: aquele a quem o Pai me der, de modo nenhum o lançarei fora. E ele segue dizendo que ninguém pode arrebatar da mão do Senhor. Ora, quem pode arrebatar alguma coisa da mão do Senhor Jesus? Bom, deveria ser alguém mais forte. Só alguém mais forte consegue tomar algo da mão de outro. Mas, como não existe ninguém mais forte que o Senhor, então é impossível alguém tirar a igreja, a noiva de Cristo, da mão do Senhor. Então a igreja do Senhor, ela é uma igreja que é eleita pelo Senhor, que não apenas é eleita, mas ela também é propriedade. E ela está selada, ou seja, ninguém pode desviá-la, tirar do seu caminho. Então isso é a perseverança dos santos que nós vamos ver no final do capítulo 14, usando-se essa expressão, a perseverança dos santos, que é a doutrina reformada em que nós cremos, que perseveraremos, que continuaremos no caminho do Senhor, não porque somos bons, porque pecamos, mas o Senhor nos sustentará, o Senhor nos dará graça para completarmos a nossa carreira, ok? Guardar a nossa fé e receber o prêmio da soberana vocação. Portanto, o texto vai nos mostrar isso. Então, está em pé, e ele tem na mão o poder e o domínio. E esse 144, no versículo 1, diz que tem o nome do Pai e o nome do Filho. Segundo, versículo 2, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz do grande trovão. Como voz do grande trovão, que ouvi, também a voz que ouvi era como de arpista quando tangem a harpa, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, de onde vieram esses 144 mil? Da terra. Toda a igreja que estava na terra. Por isso é muito plausível nós acreditarmos que este povo que será chamado é o povo que estará diante de Deus, a igreja que foi comprada diante de Deus. Em contrapartida dos
do contraposto, melhor dizendo, da igreja da terra que blasfemava contra Deus e que adorava a imagem e o dragão, nós vamos ver a igreja voltada para Deus, glorificando a Deus. Então João já está vendo a igreja no céu. Lembre bem, porque muitas vezes o que a gente faz confusão no livro de Apocalipse, quando nós estamos lendo o livro de Apocalipse, nós fazemos algumas confusões. E uma das confusões que fazemos é porque muitas vezes, porque está numa ordem aqui, numeral, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e vem os fatos acontecendo, nós a interpretamos como se fosse uma história cronológica. Então, queridos, quando nós estudamos, e quando você estiver estudando o livro de Apocalipse, tenha isso em mente. Não se trata aqui de algo cronológico. O que é algo cronológico? Não é uma história que se dá cronologicamente. Ele não está pondo na ordem os fatos. Capítulo 15 precede o capítulo 14, depois vem o capítulo 16, os fatos irão acontecer. Não, muitas coisas se repetem. Muitas coisas se repetem. E aqui não está encaixada a ordem cronológica. O que João vê no primeiro momento é que, embora, e essa visão que Deus dá a João capítulo 14, é exatamente posterior ao quadro de terror que foi visto por João no capítulo 12 e no capítulo 13. Então o Senhor fala, embora aconteça tudo isso, a besta vai se manifestar, a segunda besta irá se manifestar, o dragão irá se manifestar, e terá autoridade sobre povos, línguas e nações, vocês são meus, e vocês estarão nos céus. Então, ele não está vendo esses 144 mil no céu, que já estão lá nos céus. Não, ele está vendo o noivo se levantando e o encontro que a sua igreja, na sua totalidade, da primeira dispensação e da segunda dispensação, juntas, espiritualmente, estarão com o Senhor. Então ele vê a igreja no céu. E esses fatos que vão acontecendo não significa que é posteriormente. Mas aqui, é só abrindo esse parênteses para que você possa entender, porque senão a gente vai confundir, dar um nó aqui na nossa cabeça, na nossa mente, porque tem alguns fatos aqui que podem nos confundir. Ok? Então ele ouve uma voz, a voz do Senhor, com uma voz de trovão, mostrando poder, autoridade, majestade e tantas outras grandezas, superlativos do Senhor. Também uma voz que ouvi era como de arpistas como tangem a sua harpa. Então, voz desafinada. Então, havia uma melodia celestial. E o que é impressionante, que ninguém pôde aprender essa música senão quem? Os 144 mil. Ou seja, a igreja de Deus, os remidos, a totalidade dos remidos. Por quê? Porque esse é o cântico dos redimidos. E João ouviu o cântico dos redimidos. Nem anjos poderiam cantar, embora pudessem ali estar fazendo coro. Mas somente os redimidos aprenderam a letra. Mas ninguém, porque era o cântico de vitória dos redimidos. E você, embora eu e você choremos hoje, embora na terra nós militamos aqui, passamos por sofrimento, passamos por crises, passamos por lutas, passamos por dificuldades, choramos, gememos, queridos. Parece que estamos moídos, parece que está tudo perdido. Vale a pena, porque essa igreja que chora na terra é a igreja que estará cantando o cântico da vitória, o cântico dos redimidos nos céus. Então Deus pôs um novo cântico na tua boca, é questão de tempo. Deus pôs um novo cântico na minha boca e é questão de tempo. Que o Senhor nos dê essa capacidade, que o Senhor nos dê essa paciência para entendermos e não vivermos apenas o aqui e o agora, olhando e vivendo apenas sob o foco da circunstância. Ok? Tá tudo ruim, é dia de trevas, é dia de escuridade? Sim, pode ser, mas a palavra me aponta para um horizonte muito maior, para um final de uma história muito melhor. E nós estaremos diante do Cordeiro, tendo esse cântico, porque é o cântico que, de fato, vai pôr final ao nosso sofrimento. Ali, o Senhor já enxugou dos nossos olhos todas as nossas lágrimas e não haverá sofrimento. Então, embora seja difícil, embora tenhamos luta, tribulações e tantas outras dificuldades da vida, o texto nos diz
que temos aqui uma promessa de estarmos nos céus cantando um novo cântico. Embora os crentes sofram e chorem nessa terra, Deus já enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Então a alegria será plena, a alegria será completa nos céus. Ok, queridos? Então, a igreja do redimido, do povo redimido, do versículo 1 ao versículo 5. É o que nós estamos vendo aqui. Então, os remidos, observa aqui, olha só o que o texto diz. O verso 3, assim, entoa um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes está em todo o livro de Apocalipse, diante do trono, eles já estão lá, diante do trono, e diante dos anciãos, dos 24 anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil. Volto a dizer, não é literal, é a totalidade do povo de Deus na terra que subirá, toda a igreja. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. O que o texto está dizendo? Que eles tinham um ministério de celibato? Não, esse texto não se refere ao celibato. O que é celibato? É o ato da pessoa se privar de mulher. Até porque o sexo é aprovado por Deus no casamento. Então é santo, é puro e glorifica o nome do Senhor. Deus abençoou a relação de homem e mulher. Então não se refere aqui literalmente à mulher no sentido físico. É ainda uma figura de linguagem. Observe e a gente vai caminhar por finalmente até o versículo 5 e você vai compreender exatamente o que eu estou dizendo. Então, ele vai dizer, estes não se contaminaram, não se macularam ou se mancharam com mulheres, porque são castos. Ok, castos aqui trazia a ideia de castidade, de celibatário, de não ter relacionamento. Como era comum no mundo antigo, os reis tinham os celibatos, aqueles que tinham a vocação de celibato, que eram castrados literalmente para não dormir com cuidava do harém do rei e para não trair o rei. Então eles eram castrados de fato. E outros no sentido espiritual, que Paulo vai usar em Coríntios, no Novo Testamento, ele vai falar de celibatário no sentido espiritual, de você mesmo, por opção, por vocação, entendendo que Deus chamou, não casar-se. Mas o texto não diz que os 144 mil eram celibato. É uma figura de linguagem mostrando a mulher, não se contaminou com mulher. Referindo quem? A grande meretriz, que é a grande Babilônia. Ou seja, não se contaminaram, ou seja, não se prostituíram. A palavra porneia, prostituir, ainda que seja aplicado no sentido de prostituição da carne, uma das obras da carne que Paulo vai falar, mas nesse sentido é a idolatria. Então, porque enquanto a igreja marcada pela besta na terra blasfemavam contra Deus e adoravam uma besta, praticavam prostituição. Por quê? Porque aqueles foram criados por Deus, eles deveriam se relacionar com Deus e não se relacionaram com Deus, mas se relacionaram com o dragão, com a primeira besta, com a segunda besta, com o anticristo e com a grande Babilônia. Portanto, essa mulher não é mulher no sentido físico, ok? Então, a única questão, o sexo é proibido diante de Deus fora do casamento. Isso é taxativo, não muda. Pode passar céu e terra. A palavra de Deus não muda. Isso continua sendo enfático. Mas a relação marido e mulher é santo diante de Deus. Então marido e mulher não estão maculados pelo ato de relacionamento sexual. É abençoado e aprovado diante de Deus. Portanto, queridos, esse texto não se refere a isso, ok? Esse texto se refere à questão de se relacionar com outras religiões, com ídolos. E aí o texto segue dizendo exatamente isso. Ainda assim, no verso 4, diz, são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores de Cristo. Então, como eu entendo isso? Porque não se relacionaram com mulheres, eles são seguidores de Cristo. Mulheres e Cristo. Não tem comparação. Entendeu? Então, essa mulher está se referindo à grande Babilônia. Não seguiram a grande Babilônia, mas seguiram a Cristo. Eu espero que essa explicação tenha sido muito clara aí para nós. Então, diz assim, esses não se relacionaram com mulher, não se mancharam com mulheres,
porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então é aquele que segue a Cristo independentemente para onde Cristo mandar. É aqueles que estão submissos a Cristo, que estão dispostos a morrer por Cristo, tomaram a sua cruz e seguem a Cristo. Eles não se relacionaram com a grande meretriz. Eles não se relacionaram com as religiões que negam a Deus, que são falsas. Então eles não se prostituíram nesse sentido de idolatria. Ok? Então o texto segue dizendo, dessa forma, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. O que somos? Fomos comprados. Se você é comprado, você tem um dono. Você pertence a alguém. Fomos comprados 2 vezes. Pertencemos a Deus por direito 2 vezes. Primeiro, por criação. Somos do Senhor, feituras de Deus. Poemia. É uma palavra grega que é usada para falar de poema. Então Paulo vai usar essa expressão para dizer que nós somos feituras de Deus, poemia. Somos o poema que Deus escreveu, somos o poema de Deus. E é triste para o coração de Deus ver esse poema que foi escrito para exaltar a Deus se voltando para adorar ao dragão, se voltando para adorar a besta que emerge do mar e a besta que surge da terra. Então, poemia, pertencemos a Deus, somos feituras dele, manifestamos a glória de Deus, somos e pertencemos a Deus, primeiro, por direito, e segundo, porque ele nos comprou. Então, pertencemos a Deus 2 vezes, somos comprados com sangue precioso, pertencemos ao nosso Deus. Então, queridos, o texto vai nos caminhando para esse final, até o versículo 5. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não achou mentira na sua boca, não tem mácula. Mentira. Aqui o texto não está se referindo propriamente à expressão mentir. Embora mentir é do diabo, e quem pratica mentira, a Bíblia diz que é filho do diabo. Todos que confiam na mentira, todos que usam a mentira para se defender, para se proteger, achando que a mentira é o seu aliado, é o meu aliado para optar qualquer coisa, a Bíblia diz que a mentira e que é do diabo, o diabo é o pai da mentira, e quem pratica a mentira, ou quem vive mentindo, confia na mentira, é filho do diabo, pertence a ele. Mas o texto não está se referindo a isso. A mentira é uma outra expressão que João usa também do Antigo Testamento. Se você depois, outro tempo que nós pudermos estudar, quando o povo iam adorar a Deus, nós vamos ver isso muito em Salmos, quando o salmista diz que os meus lábios não proferam mentira. É o quê? É a pessoa não buscar os falsos deuses, não colocar palavras, atribuir adjetivos que pertencem apenas a Yahvé, a outros deuses. Isso é uma mentira. Então o texto está dizendo, aqueles que não adoraram, que não proferiram mentira, ou que não buscaram falsos deuses, que não aderiram à idolatria, que não adoraram a eles, que não proferiram palavras que não pertencem a ele, que só pertencem a Yahvé. Isso é mentira. Então esses não foram encontrados mentira, não é porque teve um deslize e mentiu por alguma coisa. Em que sentido? Alguém está ligando e você diz que eu não estou aqui. Não é nesse sentido. Passa alguém, pede uma ajuda e você diz, eu não tenho dinheiro, quando tem no bolso. Não é nesse sentido. Embora mentira seja pecado, o texto aqui necessariamente está se referindo à idolatria. Porque eles estão se referindo aqui em contraposto ao culto ao Cordeiro e ao Pai, e o culto à besta e ao dragão. Então ele está se referindo que não se prostituiu, que foram castos, não se relacionaram com mulheres, se referindo à religião da grande meretriz, a grande Babilônia, que nós vamos ver adiante, e também essa expressão que não proferiram mentira, ou que não foi achado mentira na sua boca, é que não adoraram. Não cantaram, não adoraram, não ofereceram palavras adjetivas para uma falsa divindade, para ídolos, falsos deuses que só são atribuídas a Deus. São atributos únicos do Deus verdadeiro. Então, por quê? Porque essa igreja adora o Cordeiro e não a ele. Então, não encontraram mentira nos seus lábios, se refere aqui não necessariamente ao ato de mentir, mas o ato de adorar
e proferir palavras que são atribuídas apenas a Deus para outros falsos deuses. Então nós encerramos hoje por aqui. Eu prometi que não demoraríamos, tanto que não encerramos a nossa live no Instagram. Demos continuidade. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.